Boa tarde, eu sou o Thiago Reis, sócio da Suno Research e hoje no nosso programa Fundamente-se, que é um programa criado, voltado para o investidor individual com uma visão de longo prazo, eu tenho novamente o Arthur Vieira de Moraes, um convidado especial. Queridíssimo Arthur, muito obrigado. Obrigado eu sempre pelo convite. Por estar aqui. Arthur, muitas pessoas já te conhecem, mas quem não te conhece, conta um pouco da sua biografia e como você se tornou aí uma das referências em fundos imobiliários. Hoje nós vamos falar sobre o mercado de fundos imobiliários aqui com o Arthur, presente, passado e futuro. Teve uns dias atrás eu estava aí fazendo fundamentos. Você gostou da análise da Brasil Foods? Eu vi, achei bem legal. Muito bom. Mercado de fundos imobiliários. Bom, eu entrei no mercado de capitais em 1999. Era bem novo, tinha 21 anos, trabalhando em corretora, mercado de ações. E nessa época eu estudava Direito e me formei em Direito. Então, meio estranho, não? Um advogado nessa área. Depois, mais para frente, eu fiz uma pós em Produtos Financeiros de Gestão de Risco e um mestrado em Administração com ênfase em Finanças. Fundo imobiliário passa na minha vida por volta de 2010, eu estou lá trabalhando com ações, com o que eu sempre fiz, e vi um ativo, falei, caramba, o que é isso que eu não conheço? Achei muito legal. Falei, vou começar a estudar isso aí, quem sabe um dia até me torne uma referência. Eu vou começar a estudar esse negócio. E aí, já fazendo a pós-graduação, direcionei meu TCC para isso, e no mestrado consegui que um orientador topasse fazer uma dissertação sobre fundos imobiliários. Então aí os estudos foram tanto na prática, além do prospecto inicial, muito, sempre falo disso, e também aí na parte acadêmica, principalmente no mestrado, aí eu passei a estudar muito de uma maneira mais estrutural, não o fundo A, B ou C, mas o mercado de fundos imobiliários no Brasil e fora do Brasil. Né? Uhum. E Arthur, você que acompanha a indústria faz bastante tempo, certamente você viu mudanças em relação a como era lá quando você começou a acompanhar no começo desta década, né? No começo da década de 2010. E conta um pouco mais, primeiro do ponto de vista do investidor, né? Como é que era o investidor que entrava em fundos imobiliários naquela época? Sim. E como que ele está hoje? Bom, apesar deste produto ter sido criado em 1993, há quem chame 2012 do ano do renascimento dos fundos imobiliários. Então, lá para 2010, eram muito poucos investidores, eram desbravadores mesmo. Tinha pouca informação disponível, mesmo as informações obrigatórias da CVM eram muito menores do que hoje. Tá? E os relatórios gerenciais, que a gente gosta de ler e fala para todo mundo ler, tinham muito menos informação. Você não encontrava, por exemplo, informação de renovação de contrato, ou de quando ia vencer o contrato, essas coisas ainda não tinha. Não nem dados prática. básicos, assim, quanto vacância. Quase nada. Então eram desbravadores mesmo do mercado. Havia inexperiência tanto do investidor quanto do administrador. Eu sempre falo isso, que a casa que era uma casa, uma asset, e agora passa a fazer gestão, administração de fundo imobiliário, ele era acostumado a ser pedra. Eu tinha um fundo de ações e aí, como investidor, eu ia lá, ligava na RI, reclamava, quero mais informação e tal. A partir do momento que ele passa a fazer a gestão de um fundo de investimento imobiliário, ele vira a janela. As pessoas ligam perguntando informação. E ele não estava habituado a ser esta parte do RI. Ele estava habituado a cobrar informações e não a ceder informações. A regulamentação também era muito vaga, não definia bem o que era um fato relevante, o que tinha que ser divulgado e tal. Então foi uma época de, realmente, apesar de já muito tempo desde a criação, foi o nascimento aí dos fundos imobiliários. E em 2012, com a queda da taxa de juros, vem um primeiro boom. Foi um evento marcante de muitos IPOs, muitos novos investidores. Dobrou o número de investidores em um IPO praticamente. Em um dia, em 24 horas, dobrou o número total de investidores. O IPO do Brasil, do Banco das agências... Progressivo 2. As agências do Banco do Brasil. Eram, então, até então, fundos, na sua grande maioria, monoativos, tinha um único ativo, às vezes até um único inquilino. Isso por causa da regulamentação também, é bom que se diga. Até 2008, a instrução CVM 205, que era a que regulamentava, ela dizia que o prospecto inicial já tinha que trazer a alocação dos ativos. Então, eu tinha que falar para o investidor, olha, me dê aqui X milhões, que eu vou comprar o ativo A, B ou C, eles tinham que estar lá já. Hoje em dia tem o que se chama de oferta cheque em branco.
Porque se eu tenho confiança no administrador, não tem problema nenhum. O administrador fala, me dê 500 milhões, eu vou alocar em algum momento. Naquela época não, ele tinha que já mostrar onde. Então era muito mais fácil, e vamos lembrar que era outro período, outro mercado. Ele falou, olha, eu vou comprar um prédio e é este prédio. O investidor tinha muito mais facilidade de entender o negócio do que fazer carteiras grandes e diversificadas. Então, até por causa da regulamentação, os fundos eram monoativos e muitas vezes também monousuários. Já depois de 2008, quando vem a reforma da instrução e passa a ser a 472, isso já começou, isso já não é mais uma obrigação, fora que aumenta o escopo, eles podem investir em CRI, LCI e tudo mais a partir de 2008, então aí o mercado vira outro, de fato vira outro. E Arthur, o perfil do investidor, primeiro você falou que tinha os desbravadores. Sim. E depois você acha que entrou os aventureiros ali no período aí de 2012? Entraram os aventureiros, gente que está até hoje no mercado de fundo imobiliário e gente que foi fazer lá o oba-oba, né? O flipper que se fala quando tem um IPO, né? Muita gente entra, não importa o que seja, que é na crença de que vai subir nos primeiros dias e vender, fazer um lucro rápido. A gente tem que lembrar que em 2012 o contexto do mercado de capitais era muito ruim. A Bolsa ia muito mal há muito tempo, desde a crise de 2008 não havia se recuperado. Né? Teve um repique em 2009 e depois foi tudo para baixo. Não tinha IPO de ações naquela época. Então esse investidor aí de risco, esse cara que gosta do girinho curto, ele só tinha oportunidade de fundos imobiliários. E o mercado também vive, né? O profissional de mercado, o estruturador, ele vive dos IPOs, ele ganha muito dinheiro com a distribuição, com a estruturação, e a única janela de oportunidade estava no mercado de fundos imobiliários. Então a gente teve muito IPO e muita gente interessada nesse movimento de curto prazo. Lembrando que também os próprios IPOs até os próprios fundos imobiliários vinham ali numa janela de 2011, 2012, subindo 30%, 40% por ano. Isso muitas vezes chama a atenção dos investidores. Lembro várias vezes quando eu falava com a imprensa na época e falava, olha, não é razoável esperar que algo vá dar 30% ao ano consistentemente, né? Senão estava todo mundo milionário já. Né? E os imóveis, o ativo subjacente, tinha passado por processo de valorização, mas não tão intenso. Alguns fundos chegaram a negociar a 20% a 30% de prêmio em relação aos ativos subjacentes. Duas coisas importantes. Até 2011, num balanço de um fundo imobiliário, você não sabia de fato quanto valia o imóvel lá. Porque não precisava fazer essa atualização que é feita hoje. E na época ainda era possível lançar como um ativo imobilizado. Então o que acontecia? Havia uma depreciação contábil da ordem de 4% ao ano. Eu não atualizava o valor e ainda depreciava contabilmente. Enquanto os imóveis vinham valorizando, no balanço do fundo imobiliário, você via um preço totalmente diferente. Né? Isso muda no comecinho de 2012, tá? A partir da instrução 516 de 2011. E o mercado estava muito aquecido, a gente não tinha muito imóvel. A vacância, pode-se dizer até que chegou a ser tecnicamente zero em São Paulo. Então, o mercado imobiliário aquecido, reajustes de contrato de aluguel para cima, outros mercados ruins e taxa de juros vindo para baixo. Tudo isso fez um boom de ofertas de fundos imobiliários e de novos investidores. Né? E esses investidores, que eu apelidei carinhosamente de aventureiros, muitos deles se decepcionaram com o produto. Sim. Porque que aconteceu em 2013? Veio o efeito contrário de tudo que você falou, né? Exatamente. 2013, 2014, depois 2015, né? Teve o aumento da taxa de juros depois da eleição de 2014 e também veio essa crise econômica que todos estão vendo. E um aumento de entrega de imóveis, né? E, além disso, aumento de entrega de imóveis, sobretudo em São Paulo, também no Rio, mas sobretudo em São Paulo, que é onde estão boa parte dos ativos dos fundos imobiliários. Isso aconteceu no Brasil todo também, né? Sim. E o número de investidores caiu de 100 e poucos mil para ali 80 e poucos mil também, né? Então foram 20 mil pessoas que saíram de um ativo que não tem tanta liquidez, não tinha tanta liquidez, ainda não tem tanto, mas naquela época era pior. E isso criou uma pressão vendedora, né? E as cotações, obviamente, sofreram por conta disso. E daí eu acho que veio aí uma segunda geração de investidores, ou terceira geração, né? Sim. Os desbravadores, os aventureiros e agora os interesseiros, vamos dizer assim. Veio uma terceira geração de tudo. A regulamentação novamente foi alterada, né? A 472 ainda é a vigente, mas ela foi reformulada
pela 517 ao final de 2015 e início de 2016. Então, hoje um relatório mensal trimestral obrigatório, ele já traz uma série de informações que não se tinha antes, né? Os relatórios gerenciais são muito mais completos, os administradores aprenderam a isso, e investidores que já estavam permaneceram e muitos novos chegaram. Houve um aumento de 40% de investidores nos últimos 12 meses. Hoje são 125 mil. Eu chamaria esses caras da quarta geração. Porque teve a geração ali de 2014, 2015, que deu liquidez para esse pessoal aí sair, que era o pessoal mais, vamos dizer assim, os investidores que estavam dando liquidez para esse pessoal sair, eram os investidores interessados em alfa, né? Eram o que eu chamei aqui de interesseiros, eu acho que eu me boto nessa turma aqui. Quem que pode carregar por um longo prazo, sabia que o ciclo ia mudar, né? Sim, existia uma esperança de que aquele ativo estava muito barato, né? Sim. Era possível comprar com descontos de 30%, 20%, 30% em relação às propriedades vigentes, geralmente propriedades boas. Então, acho que até investidores institucionais começaram a ficar de olho nessa oportunidade. O que se viu nessa época foi um lançamento de fundos, né? Porque o gestor profissional queria também aproveitar essas oportunidades do mercado, né? E agora vamos para a quarta geração aí, que é a geração pós-programa do Arthur, aí, pós-Suno, que são esses 40 mil novos. 40 mil? 40%. 40%. Novos. São quase 30 mil pessoas Isso. aí. E também temos, a gente já vai falar do lado da oferta, né? A gente está falando do lado da demanda, que são os investidores, vamos falar daqui a pouco do lado da oferta, que são as gestoras e mais fundos a mercado. Esse cara de hoje, eu acho que é a geração mais madura que está vindo ao mercado, porque é uma geração mais voltada para o conhecimento, já entende o produto, né? Os desbravadores lá atrás, eles estavam navegando em Uncharted Waters, né? Assim, eles estavam desbravando a América ali, nem eles sabiam muito bem o que estavam fazendo. Agora já tem mapas, né? Já dá para seguir um roteiro. Né? A segunda dos aventureiros aqui eram pessoas muitas vezes que compravam por pressão do gerente, do banco e tal. O terceiro já era um pessoal um pouco mais instruído, mas ainda, vamos dizer assim, não existia nem material, não existia muita coisa para ser explorado. E essa aqui já é uma geração cheia de material, cheia de informação. Agora você tem novamente a Selic muito baixo e no nível mais baixo da história, ou seja, mais baixo ainda do que era em 2012, 2013, mas um cenário de IPOs, claro, crescente, mas com uma história muito diferente, né? Em 2012, 2013, alguém falava, vem captar R$1 bilhão, acabava em uma semana. E agora, quantas ofertas a gente viu no fim do ano passado? Eu quero captar 500 milhões, encerrei minha oferta com 200 e pouco. Né? O investidor está mais seletivo e hoje o investidor tem outras opções. Esse capital de giro, né? esse capital de curto prazo, esse cara de risco, a janela do mercado de ações está aberta também, a gente viu vários IPOs do mercado de ações. E tem um evento que fica meio fora do radar, mas que eu acho importante a gente listar, que são as criptomoedas. O cara que queria risco mesmo e queria, quero dar uma bolada de um dia para o outro, ele viu na oportunidade das criptomoedas esse ativo que não estava no radar de ninguém. O dinheiro é finito, o dinheiro é escasso. Se aparece um outro ativo, seja ele virtual ou não, que disputa pelo dinheiro no mercado de capitais, sobra menos para os IPOs de ações, para os IPOs de fundos imobiliários. Então, 2017 teve esse outro cenário. IPO de fundo imobiliário, IPO de ações e o evento das criptomoedas. Legal. E vamos falar aqui um pouco também do lado da oferta. Sim. Né? A gente falou da evolução do tipo de investidor, falando do lado da demanda. Vamos falar um pouco também do lado da oferta. Como é que eram os fundos imobiliários ofertados mais ou menos até 2010? Como é que foram os fundos que fizeram IPO nessa janela aí 2010, 2013? Daí ficou, acho que um tempão aí sem IPO, né? Sem novos fundos. Eu não imaginava que ia haver tão cedo tantas ofertas, tantas... Porque assim, a gente conhecia todos os fundos, hoje tem tanto fundo, tem cada semana... todo gente nova chegando. Gente nova, gestoras novas e tal, então... Tem novidade cada semana, né? Conta um pouco dessa... Acho que aqui a gente pode dividir em 3 fases, né? Essa fase dos fundos antigos que vieram quase que sem muito planejamento para a bolsa, sei lá, o shopping Higienópolis. Não teve muito planejamento para vir para a bolsa, né? Era outro cenário totalmente, né? A gente está falando da década de 90, era outra regulamentação,
os regulamentos, os primeiros nasceram mais simples e às vezes sequer previam a possibilidade de novas emissões de cotas. O Fundo Europar foi um exemplo disso. Em 2012, 2013, a gestora na época estava tentando captar recursos para o Fundo Europar 2. E aí eu perguntei, olha, mas por que não faz a segunda emissão do Fundo Europar? Porque o regulamento não permite. Naquela época não se pensou nisso. E aí mudar regulamento é um negócio difícil, muita burocracia e tal. Então tem aquela primeira leva de fundos, principalmente monoativos, que não tinham da onde se modernizar e aumentar o seu patrimônio. Veio uma segunda leva em 2012 de ainda muitos monoativos, mas começa a aparecer fundos com 2 ativos, 3 ativos, 4 ativos. E estava uma janela de oportunidade, estava fácil de vender imóvel aí. Eu falo que a crise foi uma bênção para muita gente. Porque com crise ou sem crise, muito fundo ia dar problema. De imóveis ruins e mal precificados que chegaram ao mercado naquela época. Com crise ou sem crise, ia dar problema em algum momento. Ah, com certeza. Quando chega a crise, fica fácil. Né? Opa, o problema da crise, o problema não foi meu. Né? A própria figura da renda mínima garantida, que está praticamente extinta, né? Não tem nenhum desses fundos novos fazendo Totalmente ainda. não. Né? E eu acho que ela era usada como uma espécie de isca para o investidor fazer uma conta errada, mas que alguns investidores fazem, que aquela seria a renda, como o próprio nome diz, mínima, que aquele ativo poderia pagar. Né? Então, o investidor fazia uma conta em cima de... Nos próximos 24 meses eu vou ganhar essa renda e isso aqui é daqui para cima. Né? Quando, na verdade, era quase que renda teto garantida. Exatamente, renda teto e de garantida não tem nada, né? Porque já tinha tido no passado eventos de não pagamento dessa renda e aconteceu de novo em 2016 e 2017 com um imóvel cujo o garantidor da renda era PDG. Então, quem comprou aquele fundo imobiliário achando que ia ter a renda mínima garantida, que você chamou muito bem de teto garantida, renda máxima vezes, garantida. nem a renda teve. Tomou um calote de quem garantia. Isso aí foi extinto. Mudou. Assim, é possível, é permitido fazer renda mínima garantida? Sim, é. O mercado aceita isso? Acredito que não. Acho até que um dia, mais cedo ou mais tarde, vai aparecer novamente. Memória curta. Mas o mercado já é diferente. Os administradores também aprenderam ao longo do tempo. Tem gente nova chegando, tem gente que atravessou a crise, errou lá, aprendeu e vai tentar consertar agora. É um outro mercado, não tenha dúvida. Não significa dizer que está barato, é para comprar. Tem sempre que fazer boas análises, dar crédito aos bons gestores, e eles ficaram evidenciados durante a crise, né? E comprar bons ativos de qualidade, sempre. Então, o mercado é diferente, mas sempre a gente precisa ter cuidado. Futuro da indústria, último tema. Como que você acha que vai ser o investidor do futuro em fundos imobiliários e como vai ser a gestão e a estrutura dos fundos imobiliários no futuro? A gente está vendo acontecer, né? Fundos de bilhões de patrimônio, eu acho que esse é o futuro, sempre achei que esse era o futuro. Cada vez mais fundos multiativos e multi-inquilinos com grande patrimônio. Isso é importante porque dá poder de barganha, dá mais qualidade na gestão. Tamanho é um negócio relevante, né? Para a gestão de qualquer tipo de fundo, com fundo imobiliário não é diferente. Então, eu acredito que o futuro é de grandes fundos, bem diversificados, investidores mais bem informados e conscientes, nem sempre, nem todos, mas quem quiser ter informação hoje, tem disponível, né? Informação de qualidade. Então, melhores investidores, mais cientes do risco do negócio e do ponto de vista da indústria, do gestor, gente que também já aprendeu com essa última crise e que vem com mais expertise para esse mercado. Obrigado, Arthur. Obrigado eu. Aqui encerramos mais um programa Fundamente-se. Sexta-feira, o Arthur tem uma novidade aqui. Fala aí, Arthur. Bom, então, fazendo uma dobradinha, sexta-feira no programa Fundos Imobiliários, Thiago Reis, Suno Research, falando também no mercado de fundos imobiliários. Vou deixar o tema assim, ainda em suspense. Sexta-feira a gente vai saber. Então, é isso, pessoal. Até sexta-feira no programa do Arthur. Que horas que é? 15h55. Acho que a produção mudou, hein? Era 15h40, se não me engano, agora é 15h55. Nos vemos lá falando de fundos imobiliários, que eu acho que é um instrumento muito interessante para quem busca renda, para quem quer entrar no mercado de capitais, porque é um instrumento com pouca volatilidade, e pagar renda mensal
é imóvel, todo mundo conhece um pouco de imóvel, né? Mais difícil falar de ações, porque o que é a Itaúsa, a holding do Itaú? Para muita gente isso não é... Uma ficção. É uma quase ficção científica, né? O que é a Itaúsa? A holding do Itaú. Pô, o que é holding? Imóvel as pessoas entendem mais. Então, fundo imobiliário eu acho uma excelente oportunidade para quem está iniciando no mercado de capitais, que é 99% da população brasileira. Então é isso, pessoal. Nos vemos sexta-feira no programa do Arthur. Aqui se encerra mais um programa e bons negócios.